Olá, bem-vindo ao canal Lanterna Mágica. Mais uma vez a gente vem aqui fazer um vídeo. Tô tentando manter uma certa constância nos vídeos. Vamos lá, né? Tentar manter o compromisso semanal aqui do YouTube de formar um vídeo. Eu tinha pensado para essa edição do Lanterna Mágica de eu comentar um pouco sobre o meu plano de leitura dos épicos, dos poemas épicos, no caso, né? Eu tô com esse projeto desde o começo do ano, era uma coisa que eu queria fazer, porque eu não tinha lido nenhuma das poesias épicas. Enfim, vou apresentar para vocês os livros que estão na minha lista para completar esse ciclo, para completar esse projeto, né? Normalmente se começa o ciclo de poesia épica pela Epopeia de Gilgamesh, porém eu não tenho a Epopeia de Gilgamesh e aí eu escolhi não ler, né? Então, vamos lá, que não é um projeto de leitura extremamente fiel e, enfim, é uma coisa que eu quero fazer por mim mesmo e por, enfim, projeto de leitura pessoal, enfim, acho que não tem como descrever melhor do que isso. E o projeto começou com a intenção de acompanhar o filme do Nolan. Nossa, que coisa nobre, né? Mas, enfim, de acordo com o ano, as coisas se desvirtuaram e entraram livros, como eu falei no vídeo anterior. Eu li Ao Leste do Éden e demorou mais do que eu gostaria. E eu acabei não acompanhando o passo do lançamento da adaptação do Nolan, da Odisseia, para o cinema e para as salas IMAX, que hoje estão impossíveis de conseguir ingresso. Assim, tá mais fácil a gente achar fios de ouro no chuveiro do que a gente conseguir um ingresso de IMAX aqui em São Paulo. Me parece que foi uma coisa que estourou a bolha, né? Enfim. Mas vamos deixar isso para outra discussão e outro momento, né? Eu não vi o filme e acredito que não vou ver. Eu pretendo ver talvez só no ano que vem, na segunda rodada dos filmes de IMAX do ano antecessor, devido à semana de Oscar. Isso sempre rola com as salas IMAX, tá? Isso daí é uma dica de quem, enfim, gosta da experiência do IMAX. Eu defendi muito Duna, a adaptação de Duna e sempre usei desses retornos desses filmes pro IMAX quando rola essa semana de retrospectiva do ano IMAX nas salas de cinema que tem essa compatibilidade, né? Bom, vamos lá, né? Voltando, eu com a intenção de acompanhar a leitura, a, a transmissão do filme do Nolan e a adaptação dele, eu queria já ter lido a Odisseia, enfim, para o lançamento. Então, julho já era para ter terminado a Odisseia. Mas isso não aconteceu. Rolou a Copa do Mundo e aconteceu que eu me dediquei mais do que eu gostaria e acompanhei os jogos e acabei não fazendo muito nada além disso, assim. E vamos lá, né? Vamos começar com a Ilíada. A Ilíada foi o meu primeiro poema épico lido na vida, então foi o meu primeiro poema, de fato, lido. E foi uma experiência, de certa forma, inacreditável. Assim. Como eu posso dizer, para mim foi como descobrir um prazer novo, assim, uma obsessão nova. A leitura do Homero tem toda essa questão de retratar a divindade, né? Por ser um texto fundamental e por ser um texto tão abissal, assim, dentro da história da literatura da humanidade, porque, né, vamos só recapitular que a Odisseia e a Ilíada têm mais ou menos 3.000 anos de existência. Né? Existe toda a teoria de que
Homero, de certo, não era um homem, era a manifestação física de um movimento e de pessoas e de seres que, enfim, compilaram esse poema de forma verbal e ficavam recitando. Assim, não, de certo, não tem como saber, né? Mas eu gosto de acreditar que ele era uma pessoa, um ser iluminado, um ser que compunha essas grandes histórias e que tinha uma linguagem e de que tinha uma cosmologia desenhada na cabeça dele. E é uma coisa que fica muito clara, né, na leitura dos livros dele, né? Eu atualmente estou no quinto canto, se eu não me engano, da Odisseia, então eu já vi algumas coisas e dá pra entender porque é um livro que as pessoas gostam mais do que da Ilíada, porque ele tem uma estrutura já narrativa que você é até difícil de pensar assim, porque pra época e enfim, pra contemporaneidade, esse tipo de narrativa que a Odisseia traz de passado e presente, e memória e de relato, ele já é muito disruptivo, assim, com o jeito de contar a história, enfim, que a gente presume ser o natural, né? Que é de você começar, começo, meio e fim. E não é, assim, o Homero, ele faz um contorno nessa história que ele relata especificamente na Odisseia, baseado em como os personagens que estavam presentes em certos eventos relatam esse ocorrido para Telêmaco, que vai e busca, né? Quando ele está buscando o pai dele, Odisseu ou Ulisses está, enfim, sem notícias desde o fim das missões em Troia. E o Homero ele não escolhe essa narração onipresente que ele tem na Ilíada, né? Ele já traz uma coisa muito mais centrada no Telêmaco, nesse começo, assim, nesse momento onde ele dá abertura para essa história que é assustadoramente contemporânea, assim. Eu acho que pelo fato dela ser tão necessária, estrutural e revolucionária, eu acho que tudo meio que foi escrito depois dela tem essa característica que a gente, quando tá lendo a Odisseia, sente tão natural e tão fácil e tão relatable, né? Justamente por ela ser pioneira e ela ser predecessora de tudo que veio posterior a ela, né? Mas assim, voltando para a Ilíada, o que é a Ilíada, né? Só dando um breve resumo do que é a Ilíada. A Ilíada é um poema épico que conta especificamente do último ano da Guerra de Troia. A Guerra de Troia durou por cerca de 10 anos e foi um conflito muito extenso, pô, são 10 anos, né? E chega no nono ano e existe um incômodo de como que isso ia ser solucionado, porque Troia não caía de jeito nenhum, né? Enfim, a cidade de Troia, ela era uma cidade estruturalmente preparada para não ser destruída, assim. Então, o grande enlace em volta de tomar Troia tem, com certeza, um dilema de fazer um impossível e encerrar uma coisa que, de certa forma, não estava fazendo sentido para nenhum dos dois lados. Os lados dos aqueus, os gregos, e os lados... Aliás, o lado dos aqueus e o lado dos troianos, né? Os troianos que estavam defendendo o cerco, né, dos aqueus e seus barcos bojudos, suas naus negras. Esse livro, gente,
ele tem uma linguagem que é muito especial, é um poema, então você vai ter muito lirismo aqui da parte do Homero, uma prosa dentro dentro desse grande poema linda, lindíssima. Assim, você tem o relato de cenas impossíveis que deixam em aberto na nossa interpretação uma poesia que vem de fora do mundo, assim, uma imagem que vem de fora do mundo. Eu acho que o Homero ele tem essa capacidade de transformar a abstração que a gente tem ao tentar interpretar essas histórias. Ele dá liberdade total, não é uma coisa unilateral, ele não dá uma descrição de fato de como as coisas são. E quando ele faz isso, quando ele faz a descrição de como as coisas são, ele faz com majestade, e ele faz com o seu toque de liberdade artística. Eu digo liberdade artística no quesito de do autor deixar pro leitor essa janela de interpretação, e ele deixa com que a gente pinte um quadro com certas informações e certos estímulos. Ele dá palavras e dá combustível pra gente pintar um quadro mítico, um quadro que é fundador, assim, de um mundo. Então, de certa forma, o texto tem esse apelo quase... enfim, me parece que o texto sente que ele é um texto que funda tudo, assim. Eu acho que ele tem essa consciência, porque quando ele dá as situações e as descrições, ele faz questão de trazer que esse mundo, ele é fresco, né? Então é um livro muito visceral. A Ilíada tem... ele é conhecido como um livro de guerra, ele é um livro de guerra, é um livro que relata o diário de uma batalha que é quase impossível, e com a solução muito baseada na questão da presença dos deuses e da intenção dos deuses de tentar resolver esse conflito, né? Vamos lembrar que a Guerra de Troia, ela não dividiu só os gregos, né? Vamos tentar interpretar que os troicos também são gregos, né? Mas foi uma guerra que separou um povo, e uma guerra que era em volta de uma situação extremamente simples, né? Mas com a questão moral e com a questão da cultura que enfim, era importantíssima para os gregos, né? Eu acho que é um compromisso que eles têm em defesa da honra. Então existe toda uma questão moral, tanto é que é uma questão militar, né? Eu acho que você pensa que como que um livro militar, né, no melhor sentido da palavra, assim, não vai ser repleto de dilemas morais e de dilemas que envolvem a honra em defesa da cultura, assim. E o que eu digo é em questão do grande problema, que é o rapto de Helena, né? Vamos lembrar que o grande motivo dessa guerra é porque a Helena é raptada e vai para Troia, enquanto seu marido Menelau, que é um dos herdeiros da linhagem divina que governa, né? Menelau especificamente governa Esparta, e enfim, todos os irmãos dele, né, os irmãos de sangue, os irmãos de feudo, né, os irmãos de governo, compram essa guerra e partem para essa jornada de 10 anos com batalhas terríveis, batalhas onde envolve deuses, né? Vamos lembrar que no lado dos troicos a gente tinha Apolo, a gente tinha Afrodite, a gente tinha até às vezes Zeus, né? Zeus, essa figura imparcial, essa figura que é o Basileu,
né, do panteão dos deuses, é o pai de todos, mas às vezes ele tem, ele age de certas formas misteriosas, né, ele é o Almighty, né, ele é o dos planos ocultos, né, e da intenção que precede toda a sabedoria, enfim. E a gente tem na Ilíada a grande paixão que Homero colocou na personagem de Atena, né? Atena de olhos glaucos, né? Atena, Palas Atena, né? Ele chama ela de Palas Atena no, nos dois livros, no caso, né? E, enfim, é um livro que fala sobre heróis, é um livro que fala sobre medicina e anatomia, é um livro que fala sobre questões do amor, né? A gente tem um grande, um grande dilema, né? O dilema de Aquiles não estar na guerra e deixar de propósito o campo de batalha a partir do momento que Agamenon ofende o amor dele, tirando uma de suas concubinas, uma concubina que era, era um presente de guerra, né? Era um espólio de guerra, né? E a partir desse momento, Aquiles se sente vulnerabilizado, se sente ofendido, e é onde ele dá para trás na guerra e coloca os atreus numa vulnerabilidade gigantesca, né? É onde isso junto com os deuses, né? Existe toda um backstage que os deuses fazem para suplementar todas essas escolhas e essas decisões, e essas interseções de dois lados que são lados dignos, né? A gente tem... Vamos lembrar que isso daqui é cultura grega, né, gente? A relação que os humanos, os mortais têm com os deuses, elas estão especificamente ligadas com o sacrifício, né? É uma relação onde os homens se juntam para fazer um sacrifício e levar o perfume da carne, o perfume, a fumaça, a incineração do sacrifício chega ao nariz dos deuses e isso agrada aos deuses, né? Existe uma relação de codependência entre os deuses e os homens, e os deuses, eles em si vivem um dilema entre esses servos que fazem hecatombes, que fazem enormes sacrifícios e honram os sacrifícios e exaltam o nome deles e sobem templos em homenagem a eles. Isso é muito interessante, que gera um enlace muito interessante baseado nesse paradoxo, né, de eu amo, mas ao mesmo tempo eu puno, né? Eu acho que a gente quase não pode e não consegue conceber isso, porque isso cabe a ser resolvido na mente de uma divindade onipotente, né? Eu acho que isso se espalha para todas as religiões e para todas as figuras que são responsáveis por seus servos, assim. Eu acho que tem muito disso. E o livro, ele se estende não até o final do conflito de Troia, porque o conflito de Troia ele não é abordado de fato na jornada de Aquiles, né? Aquiles tem esse destino muito bem definido nesse livro, todas as possibilidades de ele, enfim, sair vivo, ela vem com o fantasma de que Aquiles é um ser onde a sua destruição vai vir e é inevitável, e ela pode ser gloriosa no campo de batalha, e ela pode ser
enfim, entediante em um palácio no final da sua vida, dependendo das suas escolhas. E é óbvio que Aquiles vai escolher o caminho da honra, porque ele é um semideus, né? Ele é uma figura que tem esse ressentimento de não participar do panteão, porque ele é semi, né? Ele é um deus bastardo, né? Então, ele tem uma natureza que essencialmente é dual. Ele tem uma alma imortal e ele tem uma alma mortal. Então existe essa aspiração para uma coisa muito maior, né? E Aquiles, durante esse livro, é um personagem que sofre muito, a gente pode pensar nisso, né? Ele perde primeiro a sua consorte, depois ele perde Patroclo, que é o grande amor da vida de Aquiles, né? Essa paixão que Aquiles tem pelo seu amigo e, enfim, seu companheiro de batalha e seu fraternal. Ele tem uma relação fraternal, assim, com Aquiles, né? Existe essa coisa de sem Patroclo, Aquiles perde a alegria, né? Sem Patroclo, Aquiles perde o propósito. E eu acho que isso se dá muito pela questão da culpa, porque, enfim, Aquiles, em defesa da sua honra, em defesa da sua opinião, manda Patroclo pro campo de batalha em seu nome, com suas vestes, e querendo ou não, ele vai mandar Patroclo pra morte, ele manda pra um moinho de carne, né? Porque a gente tem que lembrar que Heitor, né, o herói troico, o grande herói troico, ele tá com a bênção de Zeus. Então ele, querendo destruir os aqueus, ele vai destruir os aqueus. Ele tá com a bênção de Zeus. É exatamente isso, assim. Zeus, ele não pode ser contrariado por nenhum outro deus, né? Aqui, no caso, ele só é contrariado por Hera, né? Mas, assim, ele tá nesse ambiente de marido e mulher, né? Ela tenta embriagar ele com amor, assim. É lindo, é uma cena maravilhosa, assim, e toda essa preparação dos deuses em defesa de Aquiles para finalmente finalizar essa guerra, assim, é muito bonito, porque tem toda a questão de Aquiles já ter perdido o Patroclo num ambiente absolutamente visceral, tá? Vamos só lembrar, gente, que esse livro é absurdamente visceral, tá? Ele é um livro que tem violência extrema, assim, em todos os seus momentos, assim. E eu acho que a grande beleza que esse livro traz é mesclar essa coisa divina, essa beleza divina, esses eventos divinos, esses milagres que acontecem em campo de batalha, com a beleza da mortalidade dos humanos, né? Então, esse filme, ó, desculpa, a gente tem esse vício de linguagem de falar esse filme, enfim. Nesse livro a gente tem um dos grandes momentos da literatura, assim, até hoje, eu lendo, né, tudo que eu li, esse é um dos momentos mais bonitos, que é o momento onde Hera leva, ela vai até Hefesto e pede para Hefesto, por intercessão da mãe de Aquiles, que é uma deusa menor, né? Eles vão tentar reconquistar uma armadura para Aquiles, porque o que acontece? Quando Patroclo morre no campo de batalha, Heitor expolia o corpo de Patroclo, ele deixa numa situação absolutamente miserável, o corpo fica sendo disputado pelos dois lados e ele fica jogado no campo de batalha. Há batalhas terríveis em volta do corpo perecido de Patroclo, né? E é interessante que o corpo de Patroclo no meio desse campo de batalha, ele não apodrece, assim, ele é poupado, né? Ele é poupado em amor
dos deuses em amor a Aquiles. O corpo de Pátroclo, ele fica inviolado, né? Ele não perde a cor, enfim, ele fica... enfim, ele passa por coisas que um corpo não suportaria. Essa é a questão. E o que acontece? As armaduras de Aquiles, que já eram armaduras incríveis e abençoadas e presentes divinos, assim, ele perde e esses espólios vão para a mão de Heitor. Então já você pensa, é uma humilhação absoluta. Você perde a batalha, né? Você perde seu amigo, você perde suas armas e sua armadura. Então não sobra absolutamente nada para Aquiles, né? Só o amor que os deuses têm para ele. É exatamente isso que acontece, é exatamente isso que vai salvar Aquiles num confronto de vendetta contra Heitor, né? E nisso Hera, junto com a mãe de Aquiles, né, a ascendência divina de Aquiles, né? Ela precisa forjar novas armaduras e novas armas para Aquiles. E aí ela vai até Hefesto e pede para Hefesto fazer uma armadura impecável, a mais bela das armaduras, enfim. E aí a descrição do Homero para o escudo de Aquiles é uma coisa inacreditável, porque Homero ele descreve exatamente o que está gravado nesse escudo. Ele descreve como está disposto assim esse mural, né? É um escudo que faz um diagnóstico do que aconteceu no mundo, é um escudo que faz o diagnóstico do que está acontecendo na batalha. Então existe toda uma questão de transmitir o mundo, de transmitir a história do mundo, a história dessa nação, né, e desse reino, né, dessa coisa que é a Grécia Antiga. Tudo está lá gravado no escudo de Aquiles. É uma coisa muito bonita, assim. E aquilo, né? Homero junta da impossibilidade da poesia e a impossibilidade dos deuses numa coisa que é tangente, que é esse escudo, né? Que é esse artefato e que é essa coisa que vai chegar à mão de um, querendo ou não, um mortal, né? E, enfim. E esse livro tem um meio e final espetacular, né? Ele soluciona essa vingança de Aquiles para Heitor e para Príamo, né? Príamo, que é o grande líder, né? O grande líder dos troicos. Ele é a figura patriarca, né? E quando acontece a batalha entre Aquiles e Heitor, Aquiles ganha, né? Heitor era um jovem incrível, um jovem extremamente abençoado pelos deuses. Ele era um jovem que agradava muito Zeus, por ser essa figura extremamente forte, ser essa figura extremamente preparada para comandar uma guerra que era dispara, assim. O cerco de Troia, ele é um símbolo de um cerco mesmo, assim. São 10 anos de cerco e são 10 anos de resistência que os troicos fazem nessa grande guerra, né? E assim que Aquiles realiza a vingança e mata Heitor, ele não goza da vitória. Porque a vitória para ele
não importa, porque ele já perdeu o Patroclo. Então, de certa forma, o senso de vitória de Aquiles, ele nunca foi satisfeito, porque ele sempre foi ameaçado, que o final, a moira dele era uma moira de desgraça, né? E de desgraça, mas ao mesmo tempo sendo heróica. Então, uma coisa não depende da outra, né? Então, todo esse final do livro envolve essa grande exéquia, essa grande homenagem para Patroclo, e dentro dessa memória, né, desse ser que deixou o mundo, e essa alegria que deixou o mundo junto com Aquiles, né? Essa alegria que abandona Aquiles no mundo, ela faz com que Aquiles dê um voto de honra, né? Ele faz um gesto de honra e de consideração com Príamo, pai de Heitor. Ele permite com que o corpo de Heitor volte para Troia e seja velado, e seja, enfim, dado as honras finais, né, dentro da cidade eterna de Troia, né? Ele é a cidade abençoada pelo sol, né, por Apolo, né? Essa força da sabedoria e da genialidade que é Apolo, que Apolo simboliza. E acontece que Aquiles resolve de algum jeito, eu não quero explicar para vocês porque é um momento lindo da Ilíada, que é quando Príamo intercede e pede com muita humilhação, com total humilhação, para Aquiles liberar o corpo do seu filho, né? Que merecia as devidas honras, né? Por ser um cavaleiro, um cavaleiro não, né? Um herói, né? Um herói tão honrado e tão abençoado pelos deuses, né? E o livro fecha com esse momento, assim. É um livro muito especial, é um livro muito lindo. Eu li na tradução do Trajano Vieira. Muitas pessoas não recomendam você ler essa tradução de primeira, porque ela, querendo ou não, tem uma linguagem um pouco mais difícil. O Trajano Vieira, ele tenta seguir a métrica original da Ilíada, que é o hexâmetro datílico, se eu não me engano, tá? Posso estar falando errado. Mas eu acho que essa tradução tem um ritmo que é impagável. Quando você começa a ler e você entra na cadência do poema, é maravilhoso. Você não consegue terminar, você não consegue parar no meio de um canto, porque é isso, ele tem cadência, ele tem ritmo, um ritmo a ser seguido, ele tem um ritmo a ser seguido devido à métrica, ele tem um ritmo a ser seguido porque é um texto que sobreviveu no boca a boca por 3.000 anos. Então você imagina que não é pouca coisa, é uma coisa que é assustadoramente imortal, assim. Enfim, hoje eu tô em 25% mais ou menos da Odisseia. Confesso que tenho gostado, sim, da leitura dela. O ritmo dela é absurdamente diferente da Ilíada, tá? É o que eu disse, a Ilíada tem uma ocorrência sequente, então a gente tem os acontecimentos acontecendo um de cada vez, e enfim, um atrás do outro. Aqui na Odisseia não. Aqui na Odisseia a gente tem, enfim, relatos de como foi o fim do conflito de Troia, né? Então, o Homero, ele escolhe contar o fim do conflito de Troia a partir do relato desses grandes heróis, né? Então, a gente aqui ouve Nestor, que estava lá no campo de batalha. Nestor é um velho, é um cara que está vivo há muito tempo, e ele é um grande
orador, né, dos gregos. Ele tem uma sapiência incrível, né? Ele é o maior dos oradores, né? E aí, enfim, Odisseu também era conhecido como um orador fantástico, né? Então ele tem muito cativo, e todo mundo tem muito cativo pela figura do Odisseu, né? Aqui ele era um ser amável, né? Na Odisseia, que é onde tem os grandes heróis, né? Tem, enfim, vamos lá, tem Odisseu, tem Agamenon, tem Heitor, tem Príamo, tem Menelau, tem Ajax telamônico, sei lá. Tem Indomeneu, que era um monstro, né? Um monstro no campo de batalha. O cara que vai contra um exército e sozinho dizima legiões, assim. Legiões não, né? Porque aqui a gente tá falando de Império Romano, né? A gente tá falando de exército grego, né? Enfim, é interessantíssimo, é muito bom. Ele tem uma descrição visual que é absurda. Pra ser bem sincero, eu acho que tem muito subsídio pra gente adaptar qualquer coisa, assim, porque o livro tem... você consegue visualizar tudo isso, assim, mesmo sendo uma coisa de 3.000 anos atrás. Isso é muito impressionante, né? E eu acho que isso só prova o calibre imortal, assim, e eterno que o Homero tem, né? Enfim, eu prometo que eu venho falar, tá, do restante da leitura, e na minha programação eu tenho alguns livros, tá? Uma programação dos épicos, e agora que eu tô um pouco mais engajado na leitura, eu acho que eu vou seguir mesmo e vou ler um épico atrás do outro. Talvez eu pegue um respiro após a leitura do Metamorfoses, que eu já vou comentar. Mas tem muita coisa para ser lida ainda. E vamos lá. O próximo livro que eu pretendo ler é a Eneida. Estou extremamente empolgado com a leitura da Eneida. Eu acho que eu só não estou mais empolgado do que a leitura de Fausto, que foi o motivo maior, né? Tudo bem que eu falei da Odisseia do Nolan, mas era uma coisa que estava no caminho. Mas o grande motivo da minha leitura dos poemas épicos é entender Fausto I e Fausto II, né? Que é a grande obra-prima de Johann Wolfgang von Goethe, ou Goethe, enfim. Não vamos ser tão insuportável a nível de falar Goethe num vídeo do YouTube, né, gente? Vamos lá. E terminando a Odisseia, eu vou pra Eneida. A Eneida, que é um livro fantástico, porque é o livro que vai fazer a ponte entre o legado da mitologia de Homero com a mitologia romana. Então, Enéas, que é esse herói troico incrível, que faz um feito genial, é um herói que é salvo por Afrodite na batalha. Então ele é um herói especial, ele é um herói que não caiu, né? É um herói que foge e sobrevive e cria um império de 2.000 e bolotas anos, que é o Império Romano, tá? Então esse livro é uma coisa que eu tô muito, muito ansioso para ler, porque, enfim, essa obra ela já é em latim, né? O Virgílio ele já é muito posterior ao Homero, né? E ele escreve essa grande obra que é a Eneida na língua do latim. Então, a gente vai ter um salto linguístico considerável. E, em sequência, a gente tem a Metamorfoses, a obra-prima de Ovídio. E Ovídio faz uma coisa que ele faz um grande favor para a literatura e para a poesia. O que ele faz? Ele conta a história conhecida em ordem cronológica.
Então ele vai contar as metamorfoses do mundo a partir desse livro, né? Ele dá contexto para muita coisa. Enfim, vai ser um livro que vai fortalecer muito mais as nossas próximas leituras contemporâneas, né? Que no caso... Opa, eu caí. Que no caso é a Divina Comédia do Dante Alighieri, a trilogia. Vamos lá. Do Dante. Então, a gente vai ter o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Tá? É a história, uma das histórias que moldou também a cultura ocidental, enfim, incontornável, né? Importantíssimo para tudo que vem depois dela, antiguíssima também, enfim, é uma leitura que basicamente cria o cristianismo de certa forma, né? O cristianismo imagético pra gente. Então, enfim, é uma coisa absolutamente incontornável, assim. Sei que o ideal sempre é dar uma olhada nas traduções, tá? Existe coisas que o original aprisiona na sua própria linguagem. Mas, enfim, gente, eu tenho só 25 anos, eu espero algum dia ter a possibilidade de conseguir ler pelo menos um desses livros no original, né? E, por fim, e não por fim, a gente tem o Fausto. É um livro que eu quero muito ler, porque eu, né, na minha história de leitor, é um livro que foi muito comentado, né? Um livro muito comentado pelo Thomas Mann. E vamos lá, né? O Thomas Mann é hoje o meu escritor favorito, mesmo tendo lido só a Montanha Mágica. Para mim, a Montanha Mágica hoje é o grande livro que mexeu comigo, assim, o livro que eu penso quase todos os dias, né? Eu fiz uma coisa muito irresponsável, que é ler 2 grandes livros e 2 livros incríveis, que foi A Montanha Mágica e Os Irmãos Karamazov. 2 muito favoritos de muitos, né? E isso aconteceu comigo também. Eu tive uma experiência imersivíssima na leitura dos 2 livros. Foram 2 livros que eu li cada um na extensão de 1 ano. E, querendo ou não, isso foi formador na minha cabeça, tá? Eu senti que eu não era a mesma pessoa antes e depois desses livros. Esses livros são conhecidos justamente por isso, tá? Não vou falar sobre eles agora. Pretendo fazer um conteúdo melhor e dedicado e preparado para tentar arranhar a superfície que esses livros tentam atingir. E, enfim, só para finalizar o arco dos poemas, a gente tem os Lusíadas do Luís de Camões. O Camões, esse escritor português que faz o texto, o seu poema épico na sua língua, né? Na língua lusa, né? No português. E ele, em muita homenagem a todos esses monstros que a gente acabou de visualizar aqui, todos esses, né? Ele faz o grande poema épico em português, né? Assim como quem não tá aqui, eu ainda vou comprar, eu acabei esquecendo de comentar, que é o John Milton, com o seu Paraíso Perdido, que junto com o Dante simplesmente criou a imagética cristã, assim. Assim, o Camões está para
o Paraíso Perdido e o John Milton, assim como o John Milton está para... Enfim, são os textos, eu acho que me enrolei aqui, mas cada um tem o seu texto essencial de cada língua, né? Então, se o português tem os Lusíadas, os ingleses têm o Paraíso Perdido de John Milton. Eu não tenho ele aqui, eu vou comprar. Mas está sim nos planos. Eu sei que existe uma ordem exata para se ler. Se eu não me engano, o Fausto vem depois do Paraíso Perdido. Ou antes, alguma coisa assim. E eu, estou deixando claro que ele tá na minha lista de leitura, né? Essa lista só existe por causa do Dr. Fausto, do Thomas Mann, tá? Eu comprei o livro, eu ia ler, e aí eu falei assim, putz, beleza, né? Vamos lá. Mas e se eu lesse Fausto antes de ler o Dr. Fausto? E aí aconteceu essa maravilha que é eu ter começado essa empreitada com os poemas épicos, que eu acho que foi, de fato, uma das melhores coisas que eu já fiz, assim. E eu acho que por esse vídeo é isso, eu explicando sobre este meu projeto de poemas épicos. Eu quero atualizar vocês e queria fazer um vídeo dedicado para cada um desses livros. Eu pretendo fazer, tá? Esse vídeo eu acho que talvez eu possa contar como já o comentário sobre a Ilíada, mas prometo fazer coisas mais elaboradas das próximas vezes que eu aparecer aqui comentando sobre um texto com certo calibre, né? Eu tenho eu acompanho alguns booktubers, né? Que nome ridículo. Mas eu gosto desse modelo de ligar a câmera e comentar. Eu gosto. Mas eu vou tentar também fazer umas coisas mais elaboradas e mais preparadas. Porque eu acho que esses textos merecem. Eu acho que esses textos que eu comentei sobre também, né? A Montanha Mágica, o Dr. Fausto no futuro, os Irmãos Karamazov. Então, quero comentar sobre todos eles. Mas vamos um de cada vez, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e o vídeo dessa semana. Eu quero tentar manter um vídeo por semana, eu quero ter esse costume. Eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo. No vídeo passado eu estava extremamente afetado, porque eu estava extremamente nervoso. Eu, em toda a minha vida, fui um consumidor de YouTube e nunca criei, assim. E enfim, estou feliz de estar começando isso e conto com o apoio de vocês e conto com, enfim, o acompanhamento de vocês e a divulgação de vocês, sei lá. Mas, muito obrigado e até o próximo vídeo.